Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Blend Tutoriais. Essa aqui é a primeira videoaula do curso de VBA, do Visual Basic for Applications. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o VBA? O VBA ela é a linguagem Visual Basic adaptada para os produtos do pacote Office. Então lá no Excel, no Access, no Word, no PowerPoint, todos eles têm o seu VBA particular de cada aplicação, ou seja, tem algumas opções que tem lá no Excel que não tem aqui no Access, enfim, e por aí vai. E por que a gente é interessante usar o VBA? Porque o VBA, além de realizar todas as funções que as macros realizam, ele consegue nos dar uma gama maior de possibilidades. Por exemplo, ele nos pode criar laço, condicionais, loops, executar funções e por aí vai. Então é bem interessante aprender o Visual Basic, nem que seja o básico, para a gente começar a evoluir cada dia mais. Então vamos lá. Para quem nunca mexeu com o VBA, não tem ideia do que seja o VBA, uma dica que eu dou é a seguinte: a gente já aprendeu a criar as macros e tem uma opção interessante no Access que é converter as macros em Visual Basic. Como que a gente faz isso? Nas versões anteriores do Access, a gente selecionava uma macro, tá? Se você tiver uma versão aí anterior a 2010, e aqui nessa opção aqui, ó, onde a gente criava as macros, tal, tem um botão que se chama Converter macros em Visual Basic, tá? Esse botão agora ele está incorporado dentro do modo design da macro aqui a partir da versão 2010. Então eu vou clicar com o direito nessa nossa macro aqui, abrir cadastro cliente, vou lá em modo design e olha só, esse botão ele está aqui dentro agora, tá? Mas é a mesma funcionalidade das versões anteriores. Como que a gente faz então? A nossa macro já está rodando, é isso mesmo. Então vou clicar em converter e olha só, ele vai abrir essa caixinha, sempre abre, questionando se a gente quer adicionar um tratamento de erros ou se a gente quer incluir comentários. Eu vou desmarcar as duas que é para não confundir o nosso código, mas você pode deixar sempre marcado isso daqui. Na verdade, mais para frente, quando você já tiver craque, você não vai nem precisar mais dessa função, que você já vai digitar direto o código nas suas aplicações. Então, quando eu clicar em converter, ele vai dar uma mensagem conversão finalizada. Quando eu clicar agora em OK, ele vai abrir direto a página do Visual Basic, tá? Que é a parte de desenvolvimento. Então vamos lá. Olha só, ele já nos trouxe para essa página aqui. E vamos entender então um pouquinho, o que é toda essa tela aqui. Nesse campo aqui é onde a gente vai digitar o nosso código. Aqui do lado são os objetos que a gente tem na nossa aplicação que podem receber código do VBA. Por exemplo, os formulários, os relatórios, eles conseguem receber código. E também temos a nossa macro que acabou de ser convertida. Clicando duas vezes em cada um deles, a gente vai abrir a página de código referente a cada objeto. Ó, eu vou clicar aqui, a gente está no cadastro cliente. Como que eu sei que a gente está no cadastro cliente? Ó, olhando aqui em cima, tá vendo? Estado civil. Então, esse código aqui é referente ao estado civil. Ó, form menu, estamos no menu. Se a gente clicar, ó, temos no menu aqui, Se a gente clicar aqui, ó, são os objetos que a gente tem dentro do formulário menu, que é o comando 1, comando 2, comando 3. Quando a gente cria botões, qualquer objeto que a gente cria nos nossos formulários, é interessante a gente renomear. Por exemplo, botão 1. Qual que é o botão 1? O botão é aquele que abre o formulário cadastro cliente, ou é o estado civil, ou é o que sai da aplicação. Então é legal a gente dar nomes amigáveis para os nossos objetos. Eu vou mostrar como fazer isso. E clicando no estado civil vai ter vários objetos, ó, que é as text boxes, os rótulos, tá vendo? No cliente tem mais ainda. Olha só, tem bastante coisa. Olha lá, bastante opções, ó. Alguns, veja só, lembra? Botão primeiro registro, ó. Esse aqui
clicando nele ele vem para as opções que a gente pode alterar nele, mas não vamos falar agora disso. Vamos na nossa macro convertida, clicar 2 vezes, olha só o que ela faz. Ele criou aqui um comentário, tudo que estiver depois do apóstrofo vira comentário, ele fica aqui na cor verde, tá? Então a gente pode escrever qualquer coisa aqui. Essa aqui é só para controle mesmo. E aqui, ó, criou uma função abrir cadastro cliente, que é o nome da macro. E aqui, ó, são as opções do command, open form, que abriu o formulário, aí o nome do formulário, normal, aí tem as opções de cada comando, a mesma coisa. Lembra na macro que a gente clicava numa macro e lá embaixo nas opções aparecia algumas opções, outras aparecia bastante, outras poucas? São essas opções aqui, convertidas para o código VBA. Então aqui ele vai abrir um formulário e fechar o outro. Bem simples. E como que a gente insere esse comando VBA na nossa aplicação? Tem duas formas, tá? Eu vou mostrar uma forma um pouco, vamos dizer assim, básica, que a gente teria que criar uma macro convertida ou um módulo, por exemplo, mas não é essa a intenção. A intenção é criar direto no nosso código. Eu vou fechar aqui, tá? Aí a gente volta para a macro, para a tela que estava. Vou fechar a macro. Vou fechar aqui o nosso. Colocar não. Bom, agora vamos aqui abrir cadastro cliente. Vou em modo design, tá? Olha só. No nosso cadastro cliente, a gente tinha colocado a macro cadastro cliente. Eu vou apagar a macro, não, delete, e vou clicar nesse botãozinho de reticências. Ele vai perguntar se é macro, expressão, código. No nosso caso agora é o código. Olha só, eu vou clicar 2 vezes. Não, 2 vezes não, vou clicar e vou dar um OK. Então olha só, ele viu lá o comando 1 e vai ser no evento clique. O que é esse evento clique aqui? Olha só, eu vou fechar aqui. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem vários procedimentos? Então, referente ao botão, eu já falei isso na aula de macros, mas olha só, referente ao botão a gente pode colocar alguma coisa ao clicar, ao receber foco, que é a hora que vem o foco para cima do objeto, ao clicar 2 vezes, ao apertar o mouse, ao soltar o mouse, ao mover, entendeu? Tem bastante coisas aqui que a gente pode usar como a ação que ocorre nesse objeto. Então eu quero na ação ao clicar. Aí então agora a gente vai lá ao clicar, por isso que fica clique. Aqui é em inglês, né? Então lá é ao clicar que está como clique. O que eu quero que esse clique faça? Eu quero que ele execute a ação da macro. Olha só, a gente pode clicar 2 vezes na macro. Então o que eu vou fazer? Ela não chama abrir cliente? Eu posso simplesmente copiar esse nome aqui, abrir cliente, e vou vir no menu. Eu posso colar aqui, ó. Um detalhe interessante: as funções que a gente escreve dentro de cada objeto, por exemplo, dentro de cada formulário ou relatório, elas só são válidas para aquele relatório. Porém, quando a gente cria um módulo, tudo que tem dentro do módulo, os outros objetos conseguem visualizar. Então, se eu chamar aqui, ó, só escrever abrir cadastro cliente dentro do formulário menu, ele vai vir aqui e vai procurar alguma função ou sub, ou uma public sub que tem esse nome. Então ele vai procurar, vai varrer aqui em todos os nossos módulos e vai localizar a função abrir cadastro cliente e vai executá-la. Ou aqui, ele primeiro procura dentro dele mesmo, né? Não tem nada, ele vai procurar fora. Então, dessa forma aqui, se eu fechar e pedir para executar, olha só, vou rodar, olha só, ele já está funcionando. Vai pedir para salvar e vamos sair. Ele já está executando. Porém, não é legal desse jeito não, porque eu vou querer excluir isso daqui. Eu não quero essa macro aqui, né? Não quero esse módulo. Então, como que a gente faz? A gente clica, seleciona o botão,
em vez de vir no abrir cadastro cliente, se eu não soubesse, se eu tivesse vários módulos aqui, como que eu faço para ir até essa função de uma forma rápida? Eu clico com o direito e vou nessa opção aqui, ó, definição. Então ele vai até onde está. Olha lá, ele foi. Então o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente copiar esse comando aqui. Vou voltar no meu formulário de menu e vou apagar e vou colocar isso daqui. Pronto, vou deixar assim ajeitado. Legal? E aqui ele já vai executar. O Excel, gente, ó, se eu quisesse eu poderia fazer assim, ó. Se eu já soubesse o comando, ó. MD ponto. Quando eu coloco uma palavra que já é ou é uma palavra reservada do Axis ou é de algum objeto que exista no nosso formulário, no nosso relatório, se existir ali naquele objeto, ele vai entender e vai nos dar opções para ele. Por exemplo, a gente tem o comando 1. Se eu digitar comando 1 ponto, olha só, então eu sei que esse comando 1 é alguma coisa, eu sei que ele existe no meu formulário. Não sei, posso não saber o que é, mas eu sei que ele existe. Tem várias opções dentro dele, tá? Aqui são, no caso, as propriedades dele. Então vamos lá. Eu poderia até, ó, digitar, se eu quiser, se eu já soubesse, ó, um open form. Aí eu vou colocar o nome do formulário, por exemplo, um nome qualquer. Aí, ó, o tipo, como que eu quero que abra a janela. Se vocês perceberem, eu vou colocar aqui normal. Olha só, aqui embaixo, ó, ele nos dá uma prévia, um auxílio de como a gente pode usar essa função. Então, com o tempo, vocês vão ver que fica bem fácil usar essa função. Eu vou apagar e vou aqui, ó, no form. Lembra que a gente sempre está perguntando se a gente quer salvar ou não? Ó, vou colocar uma vírgula aqui. Olha só, ele já nos dá algumas opções. Ó. Se eu não vou salvar, se eu vou abrir aquela caixa de mensagem ou se eu salvo direto. Se eu posso deixar para salvar direto. E se eu executar agora novamente o meu formulário, olha só, ele já vai abrir o cadastro cliente e salvou. Ele já salvou. Então já ficou uma opção bem legal. Então assim, para finalizar, eu só vou mudar aqui o botão sair rapidinho para a aula não ficar muito extensa. Então vamos fazer da mesma forma, ó. Eu vou clicar com o direito, modo design. Vou lá converter. Vou dar um converter. Agora eu vou deixar com todos os comentários e tratamento de erro. Converter, embora a gente não vá usar. Pronto, já converteu. Ó, ficou dois módulos aqui. Eu vou clicar aqui. Olha só, eu só quero essa opção. Aqui se ocorrer algum erro, tá vendo? E o comentário ele sempre coloca. Eu vou só copiar essa opção e vou mostrar um pouquinho do condicional. A gente vai ver bem mais para frente isso daqui. Vou fechar a minha macro. Vou clicar com direito em design. Olha só, no meu botão sair, eu vou apagar a macro e vou colocar o nosso código. Então, eu poderia deixar assim, pronto, ele vai fechar e vai sair. Mas olha só que legal, eu posso fazer isso daqui, ó. Colocar um if, olha só, que é os laços que eu falei, que a gente pode melhorar a nossa aplicação. Agora eu vou colocar assim, MSG Box. Vou colocar assim, por exemplo, deseja encerrar, por exemplo, ou sair, sei lá. E vou fechar, colocar igual. Primeiro eu vou colocar aqui, esqueci de colocar aqui, deseja encerrar. Vou colocar VB yes no. Vou colocar mais um VB question. Pronto, só para ficar legal. E a aplicação, o nome do rótulo eu vou colocar Live Brain. Pronto, agora vou colocar for igual a VB yes. Aí o que eu vou fazer? Olha só, eu vou deixar nessa linha mesmo. Eu poderia deixar tudo na mesma linha, mas eu vou deixar aqui. Vou colocar end if. Então o que aqui ele vai fazer? Quando eu clicar, você vê, ó, que essa opção a gente não tem lá nas macros. Então ele vai perguntar se a gente deseja encerrar. Vai mostrar numa caixa de sim e não, com um rótulo de VB question, de questão. Eu vou deixar no link do vídeo o link do nosso blog oficial, e lá tem todos os tipos de caixa de texto para vocês
familiarizando, tudo bem? Aí vocês dão uma lida lá, tem os prints das telas, bem legal. Então, aí ele vai questionar sim e não. Aí isso aqui é o rótulo da caixa de mensagem. Então, entre sim e não, se for sim, o que eu faço? Eu saio da nossa aplicação. Então vamos ver se está funcionando mesmo. Será que eu estou falando a verdade? Vamos lá. Olha só. Então, ó, vou clicar. Viram só? Live Brain Tutoriais, que eu tinha colocado. O Deseza, meu. Aí eu vou dar um não aqui. Vou dar um Alt F11, ó. Ele abre o módulo, tá? Deseza, pô, ninguém me avisa. Aí, deseja encerrar? Vamos, agora sim. Olha lá, ó. Deseja encerrar? Sim, não. Se eu clicar em não, beleza, não vai fazer nada. Mas se eu clicar em sim, ele encerrou a nossa aplicação. Então, galera, essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Esse foi só o básico, o começo do VBA pro Axis. A gente vai aprender muito mais. Vou colocar as videoaulas aí, mais alguma coisa de condicional, o if then else aí, que vai ser bem legal na próxima aula. Falar um pouquinho das caixas de mensagem, mas deem uma olhada lá no nosso blog para ir se familiarizando com as caixas de mensagem, que a gente vai usar bastante isso. Não se esqueça de curtir e de acompanhar os nossos vídeos. Se inscrevam no canal também. Deixe todas as suas dúvidas e sugestões nos comentários. Não se esqueçam de acompanhar também a nossa página no Facebook e o nosso blog oficial. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima!